Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso praticando de língua portuguesa sobre os estudos textuais. A gente vai rever aí os exercícios, tá, que foi passado para vocês. Então a gente vai para a nossa atividade interativa. Na nossa atividade interativa, nós temos a questão 1, que vai tratar aí das receitas culinárias, né? Nós temos os ingredientes aí da receita, como vocês estão vendo. Nós temos também o modo de fazer dessa receita, né? A maneira como você vai utilizar os ingredientes. E nós temos também o enunciado da questão, que a gente tem que perguntar de vocês, né? Esse gênero textual, ele pertence aos textos. Temos a letra A, B, C e D. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Vocês vão prestar bastante atenção no texto, tá bom? Para que vocês consigam responder corretamente. Então, vocês vão ter um tempinho para fazer essa atividade, depois eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação. Muito bem, turmas. Conseguiram responder a atividade?
Então, vamos voltar lá no texto para a gente fazer algumas anotações, alguns detalhes, né, dessa receita culinária. Então, vocês observaram que ele tem os ingredientes, vocês viram aí a quantidade de cada um dos ingredientes que tem que se usar nessa receita, né, para poder ficar no ponto, ficar bem gostoso. O modo de fazer também, você vai utilizar os verbos no tempo imperativo, né? Leve os ingredientes ao fogo, mexendo sempre até desgrudar da panela. Em seguida, despeje em mármore e espere esfriar e endurecer. E sim, por fim, corte em pequenos pedaços. Então, você observa e nota que aí no modo de fazer vai estar dando passo a passo de como você tem que fazer essa receita, né? Então, na predominância dos verbos no tempo imperativo, e aí você vai ter que tipo de gênero textual. Aliás, que gênero textual nós vamos ter? Nós vamos ter um texto injuntivo. Ele vai fazer parte dos textos injuntivos, tá? Por quê? Porque ele vai instruir as pessoas a fazer determinada coisa, determinado algo, né? Então, na nossa sugestão aí de resposta, as receitas culinárias, elas são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo, seguindo o quê? Um passo a passo, né? Esse gênero textual pertence aos textos injuntivos, pois ele instrui, ele diz, né, como a pessoa tem que fazer algo, seguindo um passo a passo, utilizando prioritariamente os verbos no tempo imperativo, para demarcar o quê? O comando de uma ação, ou seja, faça isso, faça aquilo, pegue isso, pegue aquilo. Então, vai se estar utilizando esses verbos no tempo imperativo justamente para dar esse comando, ok? Então, seguimos aí para a segunda questão. Então, nessa segunda questão, nós temos um pequeno texto, né? Observem bem os detalhes que está nesse texto, tá bom? E nesse texto, nessa oração, ele faz parte do gênero textual. Nós temos a letra A, B, C e D. Qual dessas alternativas esse gênero textual pertence, né? Então, você vai prestar bastante atenção no texto, tá bom? E daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a nossa interatividade.
Muito bem, turmas. Conseguiram acertar qual é o gênero textual que pertence ao texto? Então, vocês observem aí na leitura do texto, você nota que o texto está falando de um produto, né? Qual é esse produto? É o chocolate Azteca. E ele começa a descrever, né? Falando do que contém esse chocolate, né? Então, ele é composto de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Então, o que a gente consegue perceber nesse texto? A gente percebe que, como está falando de um produto, de algo que as pessoas gostam muito, que é o chocolate, então eu vou ter aí um gênero textual que pertence à propaganda, gente. A propaganda, né? Por quê? Por que é propaganda? Porque sempre que você vai falar sobre um determinado produto, você tem que dar as boas qualidades desse produto. Você tem que dizer o que esse produto tem, né? Para que os seus consumidores se interessem, né? Tenham aquele interesse em querer provar, no caso o chocolate, como é uma coisa muito, muito boa, que nós brasileiros adoramos, então a pessoa se sente tentada, né, em querer provar esse produto. Então, por isso que a alternativa C é a mais adequada, né? A oração acima faz parte do gênero textual propaganda, pois mostra a venda de um produto, que no caso é a barrinha de chocolate, e exalta o sabor delicioso e saudável, ou seja, além de ele ser delicioso, ele é saudável. Então, isso muitas vezes as pessoas buscam, né, produtos que tenham na sua composição algo que seja saudável para o seu corpo. Então, ele diz, olha, 70% de cacau. Então, significa que tem pouco leite, né? Pouco açúcar e pouca gordura, ó, 0 gordura. Então, isso aqui significa que esse produto é bom, né? E que ele vai conseguir alcançar um maior número de pessoas, né? É um texto persuasivo, né? Para o cliente ser tentado a comprar e experimentar essa delícia. Ou seja, toda propaganda, quando se referir a um determinado produto, ela tem a intenção de persuadir os clientes a fazer com que eles comprem aquele produto. Tá? Então, a característica principal da propaganda é essa. Chamar a atenção do cliente para que ele seja tentado a comprar, a querer usufruir daquele produto, seja a questão de alimentação ou seja qualquer outro tipo de produto, uma roupa, um sapato, um celular e assim por diante, ok? Seguimos então para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos aí também um outro texto. Você vai prestar atenção, esse texto está falando sobre a Solange, não é? Aí você vai ler direitinho, prestar atenção nos detalhes, que ele está falando aí da Solange, tá bom? E no comando da questão tem o seguinte: os diferentes tipos textuais são marcados por diversas características básicas, reconhecidas pelo leitor com base em suas formas. Podemos considerar no trecho acima a característica predominante do texto. Temos a letra A, B, C e a D. Aí observe bem no que está escrito lá no texto para que você consiga chegar à alternativa correta, tá ok? Então agora um tempinho novamente para vocês fazerem, daqui a pouco eu retorno com vocês.
Muito bem, turmas. Seguindo aí com a nossa correção, agora vamos ver o que vocês responderam aí na questão, né? Vamos ver o texto. Então, vocês perceberam aí que o texto está falando da Solange e ele está dando algumas informações importantes sobre ela, ó. Ela era magra, alta, 1,75, cabelos pretos, ó, tá dando a característica do cabelo dela, que cor é. Curtos, também está dando outra característica do cabelo. O nariz fino, também outra característica do nariz dela, como é. O rosto ligeiramente alongado. Então, essas são as características de quem? Do rosto dela. Então, são adjetivos que caracterizam o que? Os substantivos. E no caso, como a gente está tratando agora aqui do texto descritivo, ele está descrevendo como é a Solange, né? Então, nós vamos ter o quê? As características predominantes do texto descritivo, gente. É a letra D, tá? Por quê? Porque ele está descrevendo as características físicas da Solange, tá? Por isso que ele vai se constituir um texto descritivo, tá? Sempre lembrando que o texto descritivo é aquele texto em que você vai descrever, seja uma pessoa, seja um objeto, seja um lugar. Sempre você vai estar descrevendo as características, você vai estar dando os detalhes da pessoa, do ser, do objeto, da coisa, daquilo que você vai descrever, ok? Então, no nosso gabarito nós temos a resposta é a alternativa D, em razão do texto apresentar predominantemente a descrição das características físicas da vítima, que é a mulher, no caso, a Solange, né? Como se observa nas palavras, ela era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, né? O nariz fino, o rosto ligeiramente alongado. Então, perceberam que essas palavras, é justamente elas que vão caracterizar como um texto descritivo, tá? Lembrando também que os textos descritivos, eles vão... a predominância sempre vai estar dando esses detalhes, tá? Da coisa, da pessoa, do objeto, tá bom? E o texto, a maior parte dele vai ser a descrição, tá? Se for, no caso, num texto narrativo, o texto narrativo, ele também pode ter a descrição. Por quê? Porque ele vai descrever os personagens, o lugar, o espaço. Então, a gente tem que ter esse olhar para prestar atenção se está detalhando muito, né? Se está dando muitos detalhes. Ele vai se caracterizar como um texto descritivo, ok? Então, vamos seguir para a nossa quarta e última questão. Nessa nossa quarta e última questão, nós temos novamente um texto, tá? E está falando aí da família Repinica. Observem como o escritor, a Silvia Ortoff, está escrevendo esse texto. Aí você vai prestar atenção nos detalhes, novamente, do que ela está falando, tá? E aí, esse texto, no trecho, né? A gente pegou lá um trecho do texto. E aí você vai observar que nesse texto nós temos o quê? Um texto descritivo, um texto narrativo, um texto injuntivo, um texto dissertativo, tá? Aqui é importante vocês prestarem atenção nos detalhes, tá? Porque não é a história toda que eu estou pedindo só o trecho que eu coloquei aqui no enunciado, tá bom? Então, tem que prestar atenção no enunciado da questão que está se pedindo, tá bom? Então, um tempinho novamente para vocês fazerem essa atividade, daqui a pouco eu retorno para a gente fazer a nossa interação.
Ok, turmas, voltamos aí com a nossa atividade, o resultado aí da nossa última atividade. Vamos fazer a correção, então, do que vocês responderam aí. Eu espero que vocês tenham acertado. Vamos, então, ao texto. Vamos voltar ao texto. Esse texto, gente, ele é um texto narrativo, tá? Ele é tipo textual narrativo, tá contando a história da família Repinica e da vovó Maricota, certo? Mas, lá no enunciado da questão, eu pedi apenas uma parte do texto, certo? No trecho, né? Vovó Maricota se veste assim. Aí ele vai descrever, ó, chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinho, chuteira de goleiro. Então, nesse texto tem-se o quê? Texto descritivo. Por quê? Porque ele está descrevendo como a vovó Maricota se veste. Então, no momento que a pessoa começa a descrever como é essa vestimenta, como é essa roupa, o que ela está usando, então a gente começa a visualizar, né? Essa é uma questão importante da descrição, a gente começa a visualizar, a gente começa a enxergar como é a pessoa. Os detalhes da roupa, o chapéu de marinheiro, né? Então, tá dando a característica de como é esse chapéu. O short de escoteiro, né? Então, não é um short qualquer, é um short que é no molde, né? No desenho dos escoteiros. Camisa de babadinhos, então você começa a imaginar como é essa camisa, né? Ela tem bastante babadinhos. A chuteira de goleiro, né? Então, não é qualquer chuteira, é uma chuteira que só os goleiros usam, que é no modelo que os goleiros usam. Então, a partir desses minuciosos detalhes, você vai perceber que ele é um texto descritivo. Ele está descrevendo como a dona Maricota se veste, né? A vovó Maricota se veste. Então, nós vamos ter o quê? Texto descritivo, tá, gente? Essa é a principal característica dos textos descritivos. Ele vai descrever, ele vai mostrar, ele vai dizer como é a pessoa, a coisa, o objeto, ok? Então, a todos, desejamos até uma próxima aula.